Alô, meu povo, vamos lá para aquele papo direto, aquela conversa boa de sempre. Hoje falando sobre o quê? Leitura. Como que a leitura influencia a tua vida de um jeito super positivo e como isso pode transformar realmente a tua vida, o teu jeito de ver o mundo e tudo que tu pode fazer a partir da leitura. Como que a tua visão vai expandindo? Que pessoa tu pode te tornar nesse caminho da leitura? E isso tudo está dividido aqui em 4 partes, divididas em 2 blocos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei na leitura e depois, no segundo bloco, a expansão da visão e filosofias de vida que tu desenvolve com a leitura. Eu já fazendo aqui uma observação, olha só, novamente, a mãe Jade, isso daqui é uma Jade, uma suculenta, enorme, bonita, né? Bem bonita, só para fazer tá aqui participando desse cenário, olha só. E vamos lá para o vídeo, e vamos molhar as palavras primeiro. Agora, já partindo direto para o vídeo, já enquadrado, tá gravando, passamos de 1 minuto e meio de introdução e vamos lá, contar um pouquinho de como tudo começou. Vou tentar fazer tudo de uma forma mais resumida, direta ao ponto e com detalhes também. Eu venho de uma infância, uma adolescência que eu considero normal. Família ok, nem rico, nem pobre, cresci numa família trabalhadora, estudei em escola pública, foi tudo normal, gostava de jogar o meu futebol, era uma criança normal, bem introvertido, bem tímido, nunca tive o hábito da leitura, a minha família também não tinha o hábito da leitura, a não ser a minha irmã, mas eu nunca fui influenciado por isso. Eu sempre gostei de jogar bola. O meu lance era jogar bola na infância e na adolescência. Então, por mais que eu tivesse uma noção de como isso é bom na vida de uma pessoa, eu tinha essa noção teórica pela boca dos outros. Ler é uma coisa boa, show de bola, tal, a leitura causa isso, a leitura causa aquilo. Eu querendo participar da conversa, sem ter lido nenhum livro, nem gibi, nem mangá, nem nada. E a leitura entrou na minha vida, agora já passando essa parte aí de como eu cresci, infância e adolescência normal, a leitura entrou na minha vida em 2019, quando, em paralelo com o meu trabalho fixo, eu comecei a fazer o quê? Marketing multinível, marketing de relacionamento. Equipes, pessoas, reuniões e tudo mais. Ali eu comecei a encontrar pessoas e líderes que falavam muito da leitura, que trouxeram muitas referências sobre a leitura. E aí eu fui naquele impulso, cara. Eu conheci a leitura por impulso. Eu queria ler, eu queria saber. E fiquei muito interessado pela mentalidade daquelas pessoas que davam as palestras no marketing multinível. Era uma turma bem energia alta, uma turma de incentivo. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha que fazer minha parte, seja de prospecção, seja de conversas e tudo mais. Foi a primeira vez que eu trabalhei com vendas na minha vida. E eu travei total. Fiquei totalmente travado. Foi um ano totalmente travado, porque em 2019 eu conheci e fiz isso em paralelo com o meu emprego fixo. Perto do final do ano, perto de 2019, né? Do final do ano de 2019, eu tomei a decisão de sair da empresa que eu estava e eu vou dar o salto da fé. Eu vou trabalhar só com marketing multinível. Chegamos em 2020, comecei a trabalhar com marketing multinível em tempo integral. Em janeiro, em março, tivemos a famosa pandemia
E aí eu travei de vez. Veio o medo, veio os locais fechando, não poderia mais ter reuniões por um momento, né? Todo mundo de máscara e tudo mais. E aí eu travei. Só que eu ainda estava nessa vibe de estar perto das pessoas que eram alta energia. E aí eu fui lendo alguns livros. Talvez uns 5 ou 6 livros em 2020, 2 livros por mês, mais ou menos assim. E eu achei interessante porque eu comecei lendo livros de desenvolvimento pessoal / autoajuda. E gosto desses livros até hoje, porque são livros óbvios, mas que se tu prestar atenção na filosofia de vida desses livros, são mensagens simples e que são possíveis de colocar em prática. E aí, isso resume o meu canal aqui no YouTube hoje. Presença, ter uma vida prática de felicidade, né? Então eu conheci a leitura por conta do marketing multinível e isso ajudou no meu lance da doença que eu tive psicossomática. O meu mental estressado, o meu corpo estressado desencadeou uma inflamação no meu intestino. E tem vídeo sobre isso aqui no canal com a capa bem escancarada do que aconteceu. Então teve esses 2 pontos, né? A leitura ela veio através do marketing multinível, mas eu comecei a perceber o quanto ela poderia também influenciar positivamente naquilo que eu estava passando, né? Porque era um período da minha doença. Então, tudo isso ajudou nessa parte, nesse período, né? Então, tivemos aqui agora os 2 blocos, os 2 primeiros tópicos, né? O primeiro bloco aqui desse vídeo. A minha história e como a leitura chegou na minha vida, porque eu não tinha o hábito de ler, era bem malandro nessa parte, mas aí me conectei com pessoas que tinham uma visão diferente e eu fiquei curioso por essa visão. E a leitura foi entrando na minha vida. E agora vamos para o bloco 2. Expansão da visão e as filosofias de vida que tu começa a ter quando tu começa a ler. Molhar as palavras mais um pouquinho. O que aconteceu? O que vem com a leitura, né? O que ela traz para a tua vida? Essa expansão da tua visão. Quando tu vai para a leitura, quando tu vai para esse mundo de ler os livros, tu começa a perceber que tudo aquilo que tu procura de respostas para a vida, a leitura te traz. William, mas que tipo de leitura vai trazer a resposta para a minha vida ou as respostas da minha vida? Todas as leituras, porque essa nossa busca interna, essa nossa busca como seres humanos querendo entender a vida, ela é refletida em todos os tipos de literatura, do romance ao suspense, ao terror, aquilo que é ensinável, aquilo que vem como autoajuda, aquilo que vem como desenvolvimento pessoal, aquilo que vem como estoicismo, aquilo que vem como filosofia. A nossa vida, ela é direcionada por aquilo que nós somos. Vou dar uma filosofada aqui agora para te entender o ponto da expansão da visão. Todo ser humano vem para cá com a centelha dele, buscando alguma coisa para se agarrar e para se desenvolver aqui nesse mundo. As conexões que a gente faz, os trabalhos, a família, os amigos, relacionamento, a nossa filosofia de vida, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são direcionados por algo maior que assina a nossa frequência energética. Acompanha esse raciocínio, tá? Tu não precisa acreditar em nada referente à espiritualidade para partilhar desse pensamento. É só entender. Porque os teus anseios
Aquilo que tu anseia no mundo, aquilo que tu busca, está totalmente conectado a algo que veio contigo, que não é totalmente palpável, mas que é um sentimento que tu não consegue desligar. O que tu consegue perceber é o quê? Quanto mais tu vive de uma forma que não faz sentido, se tu estás sentindo que a tua vida está desconectada ou perdida, é porque tu está muito longe daquilo que tu realmente sente. Quanto mais tu te sente conectado, conectada com a vida, mais perto tu estás da tua real filosofia de vida. E por que que todas as literaturas conseguem fazer essa conexão contigo? Porque é tu que vai entender. Se tu enxerga a tua vida com um olhar, com uma leveza de romance, se a tua vida tem uma pegada mais tensa, mais investigativa, mais suspense, a linha de terror talvez venha ligada aos medos que tu tem que superar aqui na tua passagem de vida. Então, tudo aquilo que tu estás aqui para ser, tu encontra na literatura. E agora vem mais diretamente a expansão da tua visão, porque quanto mais tu se conecta com a leitura, mais tu entende o teu tipo de leitura e mais isso te desenvolve para a tua expansão da visão. Tu pode ter uma vida muito expandida, a tua visão, a tua filosofia de vida pode ser muito além através da leitura de romances. A minha vida, ela vai expandindo cada vez mais através dos livros que eu leio. Autoajuda, desenvolvimento pessoal, como o cérebro funciona, como as pessoas funcionam, o que é o campo eletromagnético. Esses são os meus tipos de leitura. Então, a minha visão, a expansão da minha visão vem através dessa literatura. E agora, tratando aqui de filosofias de vida, que é o segundo item desse bloco, desse segundo bloco, né? A gente falou aqui um pouquinho da minha história, contei para vocês como eu cresci e como eu entrei, como eu conheci a leitura. Primeiro bloco. Segundo bloco agora, expansão da visão e agora as filosofias de vida, né? As minhas filosofias de vida ou a minha filosofia de vida vem das leituras que eu leio, porque o livro, ele traz uma proximidade com a fonte, com a origem de uma leitura, de uma história, de uma filosofia de vida, dos fatos que realmente aconteceram. Quando a gente vem muito do boca a boca, da notícia, da TV, do rádio, dos vídeos, aquilo que a gente consome visualmente, né, que não seja leitura, quando a gente interpreta dessa forma, muitas outras pessoas interpretaram antes da gente para passar essa visão. E quando tu vai no livro, tu estás indo na fonte. E aí tu pode refletir agora, tá, mas o livro foi escrito por uma pessoa que interpretou. Só que essa pessoa também bebeu de uma fonte mais próxima. A linha de história que um livro conta é muito mais semelhante, ela é muito mais conectada à fonte original do que os boatos interpretados pela mente humana que vai comunicando através dos veículos de comunicação, das mídias e tudo mais. O livro é muito mais próximo porque ele traz uma interpretação racional dos fatos que aconteceram. Não é uma história que tu interpreta através dos teus filtros, é uma conexão com a fonte. Então, a partir daí, a partir dos livros, tu pode criar uma filosofia de vida onde tu entenda as tuas reais conexões com a tua expansão de visão. Eu sei que o vídeo de hoje ele está trazendo uma pegada mais complexa
de uma filosofia prática. Mas é que para que tu entenda que os livros realmente mudam a tua vida, a tua conexão com a leitura, ela te traz total presença para que tu entenda realmente a mensagem que tu precisa para a tua vida. Porque não tem como ler um livro sem presença. O máximo que tu pode fazer sem presença é ficar repetindo as palavras que tu estás lendo. Se tu colocar qualquer distração e ler um livro, tu vai estar visualmente olhando palavras e repetindo da boca para fora, ou repetindo em voz alta dentro da tua mente. Mas tu não consegue jogar essa mensagem para o teu sistema analítico, de reflexão, de interpretação mais profunda daquilo que tu estás lendo. Seja um estudo, seja uma história, seja um romance, seja filosofia, seja estoicismo, já aqui citado. Por isso que o livro te traz tanta presença. E se esse assunto está complexo, eu recomendo que tu possa voltar um pouquinho o vídeo e pegar novamente esses blocos aqui citados para que entender a conexão de cada linha de raciocínio aqui. Já temos aí agora quase 17 minutos de vídeo. Então já chegou o momento de molhar as palavras novamente e trazer agora um resumo mais palpável disso tudo que eu estou trazendo aqui. Vamos lá. O que eu quero trazer com esses tópicos aqui? Contando um pouquinho de onde eu vim, de como eu cresci, é para que tu entenda que tu não precisa vir com alguma habilidade de fábrica e falar assim, a pessoa lê porque desde pequena ela foi incentivada, porque ela estava perto dos livros, porque era assim, porque era assado. Eu era um aluno normal, na média, que fazia o suficiente para passar de ano, estudava o que precisava estudar só para decorar para a prova e passar de ano. Ok, minha família não tinha o hábito de leitura, a minha irmã tinha, mas eu nunca fui incentivado por isso, eu nunca quis ficar perto porque o meu lance era jogar bola. Então, para mim, eu jamais pegaria um livro na mão. Conheci a leitura através do marketing multinível, daquelas pessoas que têm a mente mais expandida porque estão no meio da leitura. Só que a leitura no marketing multinível não é o objetivo. Elas incentivam e fazem indicações para que tu possa crescer junto da equipe. Esse é o propósito. Esse conhecer da leitura através do marketing multinível me ajudou com a minha doença. E aí a gente parte para o segundo bloco dos objetivos aqui do vídeo de hoje. A expansão da visão, ela vem através da leitura. Independente da leitura que tu pegar, tu vai conhecer palavras novas, tu vai ter insights, tu vai começar a pensar por conta própria. Por quê? Por conta própria também tu teve a iniciativa de entrar no mundo da leitura, e aí vem as tuas filosofias de vida. É aí que tu vai entender qual a leitura que mais se encaixa contigo, o tipo de literatura, e como que tu pode levar isso para a tua vida. Tu vai entender quais são as tuas bases, tu vai entender aquilo que tu mais gosta, qual o assunto que mais te conecta, e isso vai formar a tua filosofia de vida. Então, compartilhando um pouquinho do que tem ali, para vocês não ficarem curiosos dessa pilha de livro um pouquinho distorcida ali atrás, que não dá para enxergar, vamos lá. Eu vou citar aqui todos os títulos de um jeito rápido para vocês entenderem a minha filosofia de vida, como que a minha filosofia de vida vai se formando. Então, as leituras aqui são o seguinte: O Poder do Agora, Hábitos Atômicos, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Edificar-se para a Morte, do Sêneca, O Livro de Ouro da Liderança, O Segredo, O Campo Inabalável, do Anthony Robbins, As Armas da Persuasão, O Jeito Harvard de Ser Feliz.
Palavra difícil, né? Harvard. Nossa. Como se tornar sobrenatural, Joe Dispenza. Ikigai, o poder do subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. O negócio do século 21. Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Cidade dos Espíritos, meditações do Marco Aurélio. Desbloqueie o poder da sua mente. As coisas que você só vê quando desacelera. Trabalhe 4 horas por semana. Caio Carneiro, seja foda. Anthony Robbins novamente, Poder Sem Limites. Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Modernidade Líquida, do Bauman. Os Segredos da Mente Milionária. Você Nasceu Rico, Bob Proctor. Amo Bob Proctor também. O Sucesso é Treinável, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Cavaleiro Preso na Armadura. As 48 Leis do Poder, DNA Milionário, O Despertar da Consciência. O Despertar da Consciência do Neville Goddard. É um baita de um livro. Livro de cabeceira, pode comprar sem medo. E Mindset. E mais alguns que talvez eu tenha pegado emprestado. Acho que nem peguei muitos livros emprestados nessa vida e devolvi todos. Geralmente a galera não devolve. Eu devolvo depois da leitura. E os meus livros, minha gente, mais uma observação agora, eles são assim, ó, por exemplo, esse é o que eu estou lendo, O Poder do Agora. Eu rabisco, não vai dar para ver, né? Bah, tá bem claro. Eu rabisco os livros todos, sublinho, anoto, rabisco, escrevo coisas. Por quê? O meu jeito é visual, imaginativo e palpável. Eu preciso anotar no livro. Para mim, o livro foi feito para isso. Tudo bem quem partilha do livro intacto, né? Mas para mim, o livro é uma ferramenta, é um instrumento para te usar, para te anotar. E eu consigo consolidar ainda mais a minha ideia quando eu anoto no livro. Estamos aí com 22 minutos e meio quase, agora 22 minutos e 20, e vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu desejo que tu tenha compreendido essa mensagem um pouco mais complexa. Ela não é difícil, é só voltar o vídeo e assistir com presença. E se tu assistiu com presença até aqui, tu entendeu a mensagem. Mas realmente, minha gente, o livro ele muda as nossas vidas e qualquer pessoa é apta à leitura. Não importa se tu nunca pegasse um livro na mão. A partir de agora, tu sabe que é possível e que essa é a mensagem do canal. Presença para fazer as coisas e tu pode, porque o potencial está todo aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.